Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live. Vamos falar hoje sobre a carreira profissional e vamos dar uma ênfase especial como se portar diante de uma entrevista de trabalho. Sou Isaías Machado, você já me conhece, estou aí no mercado de turbinas a gás e quero te ajudar a avançar na sua carreira ou de repente até mesmo conseguir o seu primeiro emprego na área de turbomáquina, seja em uma termoelétrica, seja numa plataforma de petróleo ou em qualquer outra área aí. Espero que aquilo que a gente falar aqui possa ajudar você, possa contribuir para o seu sucesso, para a sua carreira aí. Tá legal? Seja muito bem-vindo. Se você puder, compartilhe essa live com outros colegas. Estamos transmitindo ela ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá bom? Então, em uma dessas redes sociais, certamente você tem a oportunidade de colocar ali. O Edu já está ali. Seja bem-vindo, Júnior. Também, Jomar. Flávio Soares, supervisor lá na Termo Macaé, grande amigo aí. Pessoal, quero lembrar aí que na semana faltam 10 dias. Hoje faltam 10 dias para a jornada ou a Rota do Especialista. Aquele evento que a gente vai fazer pelo YouTube, que certamente vai ser um mini curso para você. Então, você que deseja aí ter o seu currículo, né, mais elaborado, a gente vai ter um conteúdo muito bacana, é gratuito, é de fácil acesso, será lá através do nosso canal do YouTube. Então, você acessando, certamente você vai ter ali um mini curso muito bom sobre turbinas a gás, vamos falar sobre sistema de lubrificação. Então, se você puder, você compartilha. Se você ainda não se inscreveu, manda um direct para mim, ou até mesmo vai ali no nosso link, que está na bio do nosso Instagram, e então você pode se inscrever lá, tá bom? Então vai ser um prazer ter você nessa jornada do especialista, que será 1, 2 e 3 de fevereiro, tá bom? É uma terça, quarta e quinta-feira, sempre às 20 horas, de 20 às 22 horas. E no final, nós vamos encaminhar a você um certificado, né? Para aqueles que acompanharem esse conteúdo, vão ganhar um certificado, e isso certamente tem relevância, tem valor para você, tá bom? Eu espero poder contribuir com você. Bom, ontem nós aqui, 10 horas, nós falamos sobre como preparar um currículo para o mercado de trabalho. A gente tem falado muito em cooperar, em ajudar para que você possa alcançar um sucesso na sua carreira. E a gente sempre vai falar o seguinte: olha, o conhecimento é importante, desenvolver a sua área técnica, conhecer mais do equipamento, é sempre muito importante. Claro que nós vamos falar, mas existem alguns erros que são muito repetidos na hora de preparar um currículo e até mesmo na hora de fazer uma entrevista. Então ontem nós tiramos um tempo aqui para poder compartilhar com você algumas dicas e alguns cuidados na hora de você preparar um currículo. E a gente falou aqui ontem, né? Não quero repetir para quem já estava ontem, mas falando para você aqui que uma das coisas que a gente vê com muita frequência nos currículos são as informações desnecessárias. Às vezes coloca o endereço completo, aí quer colocar telefone de contato, ou às vezes, né, quer colocar informações demais da vida pessoal. Veja que o currículo precisa ser objetivo. Se eu ficar aqui enrolando muito, você não vai ficar nessa live. Da mesma maneira, se você coloca muita informação no seu currículo, você vai impedir que o recrutador olhe para aquilo que você deseja mostrar. Por isso a gente falou que um currículo ele precisa ser customizado. Ou seja, você olha, descobre qual é a vaga, qual é o recurso que a empresa está precisando, e você escreve o teu currículo naquilo que atende aquela vaga, aquela demanda, vai lá então de forma objetiva. Então, você vai evitar de colocar qualquer outra palavra que seja redundante ou até mesmo aquilo que foge àquilo que a vaga requer. Porque toda vez que você vai colocando muitas informações, isso se perde. Então, o recrutador perde a oportunidade de ver aquilo que você realmente tem a oferecer. Geralmente, um currículo redundante, prolixo, um currículo que tem muita encheção de linguiça, geralmente ele demonstra uma inaptidão de preparar o currículo ou até mesmo uma deficiência, uma pobreza naquele conteúdo que a pessoa poderia oferecer. Então, muito cuidado ao preparar o currículo, seja intencional, seja objetivo. Então,
vai nessa linha aí para que você possa ter o sucesso. Lembrando sempre que no teu currículo você está apenas, né, ou principalmente demonstrando, né, mostrando de uma forma no marketing, demonstrando as suas virtudes, as qualidades, para que as pessoas ali possam, né, o seu currículo possa ter o poder, a pretensão de chamar a atenção do recrutador. Ele tem ali inúmeros, mas inúmeros currículos, mas muitos currículos mesmo. Então, diante daqueles todos, o teu vai ter que chamar a atenção. Então, os aspectos, a organização, tudo isso vai chamar a atenção. Eu sempre digo, né, não quero ser redundante, mas quando você tem uma oportunidade de falar apenas 1 minuto, você precisa ser muito objetivo naquilo que você vai falar. E em um currículo, você não consegue falar nem mesmo 10 segundos. Uma pessoa que pega o currículo, a primeira coisa que ele faz é aquela leitura na diagonal. Ninguém pega o teu currículo, a menos que seja por uma indicação, e ele vai olhar tintim por tintim. Ele vai fazer uma olhada transversal. Então ele vê aquilo que chama atenção. Primeiro, quando ele está ali, o seu pode ter sido o 20º, como pode ter sido o 100º currículo. Quando ele vai escolher, ele, na verdade, né, como recrutador que já fui, você não vai ali, né, olhar a pessoalidade. Você vai direto, né? Raramente você vai olhar o nome da pessoa. Se é Jobel, se é Agenor, você não olha. Você olha, né, aquelas características que você está procurando. Se você é do RH ou se você é um profissional técnico que está procurando aquela questão, você vai direto na qualificação da pessoa ou naquilo. Então, se você está colocando o jardim de infância, você está colocando o ensino fundamental, se você está colocando as empresas que você trabalhou como assistente administrativo de uma empresa de comércio de hot dog. Então, o que isso tem a ver com, né, o técnico de manutenção que você está pleiteando a vaga? Tem que ser objetivo para que você não deixe o recrutador confuso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou repetir isso quando a gente falar sobre a entrevista. Então, você vai colocar o seu currículo de forma organizada, que reflita. Você sabe que aquele recrutador está procurando aquilo. Então, você vai preparar o teu currículo para que chame a atenção dele. Uma vez que chamou a atenção dele, isso pode fazer a diferença, se ele bota na direita ou bota na esquerda, se vai para o lixo ou vai para uma segunda avaliação. Dificilmente o cara vai olhar um currículo e falar assim, olha, esse cara aqui está empregado. Geralmente ele vai vir para uma segunda rodada, e essa segunda rodada que nós vamos falar agora. Olha, ontem, depois que eu terminei a live, algumas pessoas mandaram algumas mensagens, algumas dicas, e eu pude aprender com isso. Algumas pessoas falaram assim, até o Edu falou assim, olha, seria bom, né, em alguns casos, você até gravar um vídeo. Em algumas empresas até pedem, né, que você grava um vídeo de 30 segundos explicando, ou de 1 minuto, ou 2 minutos. Ela vai dizer para que você possa se apresentar melhor, para que você possa dizer das suas características. Então, esse fator comunicação é fundamental, tá legal? É fundamental para que você coloque. Bom, deixa eu só responder que algumas pessoas colocou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir a minha filha para olhar se tiver alguma mensagem aí no YouTube ou no Facebook que me traga aqui. Bom, uso de palavras-chave é importante em um currículo? Olha, claro que é sempre bom, né? E aí quando você vai falar que você vai ser objetivo, você precisa saber bem o que o teu cliente quer, nesse caso, né? Você está colocando o teu currículo, você precisa saber o que o teu cliente quer. Ó, quando eu falo cliente, pessoal, você vai me entender bem. Há uma relação comercial você estabelecendo ali. Imagine que você é vendedor de uma loja, entra uma pessoa, você está procurando ao máximo identificar o gosto, o tipo. Se uma pessoa chega e você apresenta uma roupa para ela, e ela fala que ela não gosta daquela roupa, você vai continuar insistindo outras cores daquele mesmo modelo? Ou outros modelos daquela mesma cor, se ela já disse que não quer? Da mesma maneira, quando você conhece bem o gosto do seu cliente ou a necessidade daquele que está contratando, o seu currículo vai refletir a realidade daquilo que você tem, de que ele precisa. Você não vai criar.
Se você for um vendedor de loja, a pessoa assim, olha, não é bem isso que eu quero outra coisa. Você não vai em outra loja procurar isso, mas você vai ver alguma coisa que você tenha próximo da realidade daquela pessoa, do gosto, da necessidade dela, para que você possa ofertar, quem sabe ela queira. Mas então o teu currículo, ele reflete bem a realidade, a necessidade e o gosto do teu cliente, que no caso é o recrutador, tá bom? O teu recrutador, ele tem uma necessidade e você também tem uma. Quando essas duas cruzam, é a oportunidade que você precisa, tá bom? Então, palavras-chave, você vai responder aquilo que ele quer. Ele quer um operador, então você pode colocar aquilo que na sua carreira, na sua experiência profissional, demonstra habilidades de um operador. Se ele está querendo alguém da engenharia ou da manutenção, você também vai. Eu sempre digo que é muito cuidado a gente não ser prolixo e ser aquele Ctrl-C, Ctrl-V, em que a gente fala assim, desejo atender a demanda, a crescer junto com a empresa, aquelas palavras clichê que todo mundo já coloca. Então, o recrutador, o seu não foi o primeiro, o 10º, o 20º, o 100º que fala a mesma coisa. Então, muito cuidado para que você não... Quais são as palavras-chave do currículo de operador de turbomarketing? Olha, quando você tem um recrutamento de um operador, não é? Olha, tudo que eu preciso ver é se a pessoa, primeiro, né, eu vou contratar um operador. Digamos aqui, só para simular aqui, eu vou contratar um operador. Se eu vou fazer um currículo para essa área, eu vou colocar qualquer experiência que eu tenha trabalhado em turno. Então, você não vai trabalhar, não, eu trabalhei como vigia. Aí eu falei, rapaz, eu vou colocar isso, mas se você tem essa experiência de ter trabalhado em turno, você pode colocar entre as atividades que você já desenvolveu, trabalho em turno, porque você sabe que quem vai te contratar, ele tem interesse em contratar alguém que já tenha trabalhado em turno. Se eu vou contratar uma pessoa nova, eu sempre vou ficar em dúvida se o cara vai adaptar ou não em turno, porque o trabalho em turno é uma loucura. Então nem todo mundo se adapta. Então quando eu vou procurar entre todas as pessoas e eu olho uma pessoa que já trabalhou em turno, eu tenho um interesse. Então se você já trabalhou em turno, em alguma atividade, coloca isso, se o cargo é para operação. Se for para manutenção, não vai fazer muita diferença, a menos que ele distinga, né, que a vaga é para turno. Mas, se você sabe que aquilo você coloca essa... Outra coisa que você vai poder colocar, né? Algum curso, alguma atividade que você desenvolveu com uma atividade de operação. Então, se você já foi operador, se você já teve experiências com essa área, né, de equipamentos, né, de cheque, de verificação, então você vai colocar tudo aquilo que corrobora para a atividade. Ah, mas eu tenho só experiência de manutenção. Claro que você vai colocar. E de alguma forma você ponha que você tem intenção também de trabalhar na operação. Né? Já passei por 2 processos seletivos que pediram um vídeo currículo de 2 minutos. Então, olha, isso é comum hoje, né? As pessoas pedirem, né, que a pessoa faça um depoimento. Por que é isso? Porque, na verdade, essa questão do vídeo, ela é um estágio entre o currículo e a entrevista propriamente dita. Não necessariamente esse vídeo vai substituir a entrevista. Normalmente ele é um meio do caminho entre as 2 pontas, entre aquele que se apresenta no currículo e agora você tem um vídeo, a pessoa se expressando. Então, uma pessoa preparada de RH, né, ele consegue ver pelos trejeitos se a pessoa tem característica ou se aquilo é verdadeiro mesmo. Então, é bom preparar, né? Se tem medo de câmera, já fica complicado. Bom, digamos então que você pôde então chamar a atenção do recrutador com o seu currículo. Agora, próxima etapa, né, com ou sem vídeo, aquele recrutador vai selecionar alguns currículos para uma entrevista. Então agora é a hora de você colocar toda a sua história ali na mesa. Aí, pessoal, isso aqui é um bate-papo, né? Não é aqui um conselho de RH, é um conselho técnico. Então eu vou falar de uma maneira desprovida de qualquer outra intenção, a não ser, né, compartilhar com você aquilo que eu já vivenciei, né? Das entrevistas que eu fiz, desde estagiário até mesmo quando entrevistei outras pessoas. Primeira coisa é que uma boa entrevista ela começa bem longe daquele momento. Porque, claro, né, que naquele momento é o momento menos oportuno,
menos propenso à sua sinceridade. As pessoas, de certa forma, elas vão para uma entrevista preparadas para poder falar aquilo que o entrevistador vai perguntar, ou ela quer impressionar. E é claro que quem está entrevistando sabe disso. E aí, tem coisas que transcendem a nossa vontade. Eu querer vender uma boa imagem, mas na verdade, aquele momento é um momento, né, que separa meninos de homens. Por quê? Se você tinha uma experiência, você tem uma rotina ruim de vida, maus hábitos profissionais, dificilmente você vai conseguir esconder tudo ali. Um bom recrutador, ele consegue associar o currículo à pessoa. Então, muito cuidado quando você vai para uma entrevista tentando demonstrar uma pessoa que você não é. Por quê? Porque muitas vezes você vai encontrar um bom recrutador, um entrevistador, que ele sabe fazer as perguntas e colocar você, então, né, em situação difícil. Bom, primeiro que, quando eu falo que o preparo é bem antes disso, né, é o seu hábito, a sua vida, a sua rotina. Então, se você tem maus hábitos na vida, dificilmente você vai conseguir esconder ali. Então, por exemplo, você é acostumado a xingar, a reclamar ou a murmurar, você tem maus hábitos, né, de vestir mal. Então, por mais que alguém vai dar e fala para você todas as dicas, ali de alguma forma você vai deixar o seu natural, né? Eu acho que está aqui o Matheus, que namora minha filha, né? E aí, no começo, né? E até hoje, né? Ele vai falar comigo e você é bicho, né? Eu falo assim, você tá doido, bicho, né? Então é claro que eu sou uma pessoa muito coloquial, né? E eu brinco muito com ele. Mas imagina, né? Se for uma pessoa muito formal numa entrevista, você fala para o entrevistador, você tá doido, bicho? Você acha que eu vou fazer isso, né? Então, se você quer impressionar, Matheus, pode ficar tranquilo comigo, pode chamar de bicho, né? Mas olha só, se você vai entrevistar alguém, né, tudo que você menos espera é que o cara chame você de bicho ou pergunta se você está doido. Então, o seu jargão, a sua forma de se comunicar, ela pode estragar a sua entrevista. Você pode ser um profissional top, algo extraordinário, mas se você não sabe comunicar, dificilmente em 20 minutos de entrevista você não vai soltar uma pérola. Você não vai deixar escapar um jargão ou muitas vezes um trejeito de alguém que tem hábitos ruins. Então, vou dizer para você, a entrevista começa bem antes, com seus hábitos, com suas rotinas, porque o entrevistador, ele vai explorar justamente quem você é. O objetivo é esse. Se não fosse para conhecer de fato quem você é, ele não faria essa entrevista. Outra coisa que também as pessoas acham, que escreveu uma coisa no currículo, chamou atenção, agora eu sou outra pessoa. Não, na hora da entrevista, você precisa ser coerente com o que você escreveu no currículo. Então, você no mínimo tem que lembrar o que você escreveu no currículo. Porque se você joga fora tudo que, né, até mesmo a inteligência de quem está te entrevistando, né? Então, ele vai fazer algumas perguntas que vão te levar, muitas vezes, à contradição. Por isso que a melhor fórmula, para mim, pelo menos, é ser honesto, desde o currículo ao vídeo e à entrevista. Alguém botou assim, algumas empresas olham redes sociais. É verdade, né? É verdade. Então, aí você vai falar assim, não, a minha vida social é diferente. Não. O camarada tem maus hábitos na vida profissional. Você acha que você vai trazer ele para dentro da sua empresa? Se você for dono de uma empresa, você vai trazer um cara que tem maus hábitos, né? Mau comportamento fora? Então, olha, esquece isso daí, né? Então, não quero entrar nos pormenores, senão a gente entra na questão do politicamente correto ou não. Mas, olha, a sua vida hoje, ela não é só a sua vida presencial, ela também é a sua vida social. Então, os seus colegas de trabalho, os lugares onde você passou, né? Algumas vezes, né, até o Edu falou ontem, você tem uma carta de referência de onde você trabalhou. Isso tudo é uma oportunidade de você botar no currículo, ou você chegar dentro de uma entrevista e você, olha, que bom estar aqui, né? Muito legal estar aqui. Inclusive eu tenho aqui, né? Eu trago aqui a carta de recomendação da última empresa que trabalhei, né? Está aqui não apenas o relatório ou a apresentação, mas também o contato, né,
de onde trabalhei. Isso traz credibilidade. Outra coisa que traz credibilidade, né, é a forma de vestir. Algumas pessoas dizem assim, não, mas roupa não define caráter. Geralmente quem fala isso é quem se veste mal. Eu não vejo uma pessoa que veste bem falando que roupa não define caráter. Então, você vai com, seja homem ou mulher, vai com camisa de time, vai com camisa regata, né? Vai com camisa desgastada, camisa suja. Pelo amor de Deus, né? É investimento. Eu me recordo que eu estava no Rio, e foi alguns anos atrás, poucos anos na verdade atrás, mas aí alguém me indicou para um cargo de gerente, na Petrobras mesmo. E aí falou assim, você pode vir aqui fazer uma entrevista? Eu estava no Rio. Eu fui. Olha que eu não tinha, né, interesse para aquela vaga, não. Eu fui porque na Petrobras, quando alguém te indica uma área gerencial e você fala que não vai, isso pode parecer que você está desdenhando, desmerecendo. E eu falei com o gerente, não, eu vou sim, não. Eu fiz o processo. Mas aí eu fui, olha que eu não tinha essa vontade de assumir, né, essa função gerencial. Mas como eu fui selecionado para uma entrevista, eu fui lá numa loja, né, uma loja fina, e comprei uma roupa cara. Roupa cara. Comprei sapato, eu estava no Rio, na verdade eu moro em Campos, eu estava no Rio, né, de férias. Comprei sapato, calça e camisa. Roupa boa para ir para a entrevista. Eu cheguei lá, né? A forma de se apresentar é importante, né? Se você vai de qualquer forma, isso muitas vezes isso reflete, né, um descuido. Então alguém pode legitimamente pensar, esse cara que não cuida bem da sua própria roupa, da sua aparência, ele vai cuidar bem de uma turbina, né, do setor, ele vai ser... E olha só, veja bem, é muito legal quando alguém contrata um profissional, ele não contrata só para uma atividade. Todas as vezes que recrutei alguém, eu recrutei para que a pessoa tivesse que ir além de mim. Quando selecionei o time lá da P55 e P62, e foram times diferentes, mas o pessoal do 55 era um pessoal novo, sem experiência. Mas uma das coisas que, né, me encantou era justamente a vontade de crescer. Então isso é uma coisa que eu coloco. Então o Eliabe, que hoje aí, né, já ocupa cargo de liderança, né, pessoas que se desenvolveram. Eu fico contente porque quando você vai contratar alguém, você quer aproveitar o máximo. Você não quer que o cara fale, não, só quero essa área aqui. Então é importante a forma de você vai apresentar. Também ser objetivo. Então lembre-se bem, ser coerente com o que você escreveu no currículo. Você tem interesse por uma vaga offshore? Onshore? É de assistência técnica, de operação? Então, se você botou no currículo e você conhece bem a vaga, ali você vai desenvolver, você vai falar. E pessoal, olha, eu não sei o que você pensa, né? E é cada um, e na hora do desespero é hora do desespero. Mas eu me lembro que nessa entrevista, uma das coisas, né, essa entrevista para cargo gerencial, era para ser gerente de da oficina de turbomáquina do Gás e Energia. Então, cuidaria de gestão de todas as máquinas aí do Gás e Energia. São 30 LM6000, mas muitas outras unidades, 7FA, de todas as termoelétricas, né? Então, eu ia cuidar da oficina e da gestão de manutenção. E aí eu estava lá, né, na entrevista, e eu estava indo bem, as pessoas me perguntaram, tinha alguém do RH, o gerente da vaga, né, tinha várias pessoas ali entrevistando. E aí, uma das perguntas que fizeram foi o seguinte, olha, qual é o seu objetivo aqui com essa função? E aí é a hora de eu ser honesto. É ser honesto comigo e honesto com outra pessoa. E aí eu falei para ele, olha, na verdade, eu quero poder atuar aqui de uma maneira que possa atender às necessidades do momento. Eu sabia que tinha muitas necessidades naquele momento, né? Quebra de máquina e tal. Então eu falei, ó, eu estou aqui para atender as necessidades desse momento. Então, logo possível, treinar outra pessoa para que ela assuma essa posição, porque eu não tenho disponibilidade de viajar, né? E falei, eu sou pastor de igreja e esse, né, é o meu objetivo, né? É algo prioritário na minha vida. Então eu lembro que a menina do RH olhou para o gerente assim, né? Tipo assim, o que esse cara está fazendo aqui, né? Quem deixou ele chegar até aqui? Concordo, né? Que a minha visão de mundo não estava junto com aquele setor.
Mas eu fui honesto. Por que eu fui honesto? Porque depois que eu assumisse o cargo, alguém ia me cobrar. Agora você vai para os Estados Unidos, agora você precisa viajar, você precisa fazer isso. E eu não teria condições de atender. Então, é o momento de você ser honesto, não é ser ganancioso. É hora de você ser honesto, saber que aquilo que você está empreendendo na sua palavra, você vai cumprir. E as pessoas que estão no RH, elas vão avaliar justamente isso. Se você é honesto e sincero. No final, o gerente falou, me cumprimentou, agradeceu e tudo. Você, olha, obrigado pela sinceridade. Eu já sabia que eu não ia ser convidado, né? Mas eu estava em paz, estava tranquilo, porque pelo menos eu fui autêntico. Tá, pessoal? Então, olha só, cuidado com a mentira na entrevista. Se você for contratado, você vai ser posto em prova. E então, de repente, do anonimato, você passa a ser mal visto. É melhor que as pessoas não te conheçam do que conheçam você e tenham um mau julgamento. Então, tenha muito cuidado com isso, tá bom? Às vezes você vai tentar impressionar alguém, vai mentir, e as pessoas vão dizer que, né, basta um telefonema para o antigo, para alguém dizer que você não é aquilo tudo que ele está falando ali. Então, a forma de apresentar e também aquilo. Coerência é tudo. Coerência é tudo. E aí uma coisa que é importante também na hora da entrevista é você, né, e aí não é que você só vai falar ali, mas se você vive isso, algumas coisas que são naturais hoje, que são muito importantes. E aí, não é importante dentro da empresa, não. É importante em qualquer lugar. Segurança, meio ambiente e relacionamento. Eu estou colocando isso aí, eu poderia falar assim, olha, conhecimento é muito importante. É sim, mas isso você já sabe. Ninguém vai te contratar se você, né, desdenha o saber. Mas o cara sabe que ensinar a mexer em turbomáquina talvez seja mais fácil de que mudar a sua cultura sobre segurança, sobre meio ambiente, sobre relacionamentos. Então vamos falar dessas três coisas aqui. Olha, primeiro, meio ambiente. Você sabe dessa temática, como ela é intensa e como ela é interessante para todo o país. Mas olha só, todas as empresas, se você entrar no Instagram, você vai ver a GE, você vai ver a Siemens, você vai ver grandes fabricantes sempre investindo em energia verde, com uma política, né, de meio ambiente, de cuidado. Então, você precisa ter isso, né, como um valor para você. Mas não é só um valor para apresentar. Se você não faz, se você não vive esse valor, dificilmente você vai conseguir transparecer dentro de uma entrevista. Então, você falando ali numa entrevista, você numa entrevista, se você tem os valores, né, dentro de você de segurança, de meio ambiente, certamente, de alguma forma, as pessoas vão ver. Agora, se você é o cara que joga lixo na rua, não cuida de nada, né? Então, isso tudo ali, por não ser uma coisa que você se preocupa, por não ser um valor, de alguma forma você deixa transparecer que aquilo não é seu. Você até está carregando, mas não é seu. A segurança, valores como segurança, isso tudo é muito importante. Então, se alguém está entrevistando, ele vai perguntar, ou muitas vezes ele vai deixar algumas brechas para que você fale daquilo. Tá bom? Então, não necessariamente o cara vai perguntar, olha, você é uma pessoa que se preocupa com segurança? Ele não vai perguntar isso para você. Mas ele vai falar, por exemplo, né, hipoteticamente assim, como que você troca o pneu do teu carro, né? Não é do teu carro que ele quer saber, né, da máquina lá, mas como você troca uma turbina. E se você vive uma cultura de segurança e de meio ambiente, quando você explicar isso para ele, você de alguma forma você vai falar sobre os procedimentos de segurança. Você vai falar que vai ter que checar, né, uma anilha, se você vai isolar a área. Você vai falar desses valores porque ele faz parte de você. Por isso que não importa o que você esteja fazendo hoje, já busque esses valores de meio ambiente e segurança e também de relacionamento. Porque se você vivencia isso, dificilmente você vai, né, perder essa oportunidade de falar isso durante uma entrevista. Agora, se você não vive, dificilmente você vai conseguir mostrar ali que isso é um valor para você. Relacionamento é importante, até mesmo, né? Os entrevistadores, eles podem muitas vezes fazer isso, checar isso com você. É claro que você não percebe, mas eu sou uma pessoa, né, mais sanguínea, né? Então,
Qualquer coisa eu me exalto com mais facilidade do que outras pessoas. Esse é meu temperamento. Então, isso tudo, um bom psicólogo, né, um bom RH, ele percebe isso na entrevista. Muitas vezes até me questionando, perguntando, não, repete isso, repete aquilo. Eu vou ter pouca paciência em falar, então eu quero você, esse camarada não tem um temperamento fácil. Então, esses valores são importantes para você. Por quê? Ensinar, dar um curso de turbina, dar um curso de alinhamento, um curso de balanceamento, de boroscopia, alguém sabe que não é tão complicado te ensinar isso. Mas te ensinar a ser subordinado, a ser um bom líder, a ser um colega, aí você, não, mas eu estou aqui, eu não quero ser líder de ninguém. Olha, é um erro na entrevista, porque você está demonstrando que o investimento que a empresa vai fazer em você para o seu crescimento e desenvolvimento não tem valor nenhum. Dificilmente a empresa vai querer contratar uma pessoa para investir nela, para que ela não vá a lugar nenhum. É claro que a empresa deseja, ela tem a expectativa que você cresça e desenvolva, que você assuma cargos de liderança. Né? Qualquer RH sabe que lá na frente vai ter um déficit de mão de obra qualificada. Então, se o RH pode olhar em você na entrevista, o que não vai ver no currículo, mas vai ver com você, é a habilidade que você tem de passar conhecimento, né? A sua vivência com outras pessoas, né? A guerrinha de poder, de vaidade. Então, as pessoas vão estar treinadas para avaliar isso. Da mesma maneira que você é um cara treinado para fazer uma avaliação de uma máquina, ali estão pessoas da área de humanas treinadas para avaliar as suas características. Então, muito cuidado e se prepare. Não é, veja bem, não é se preparar para aquele momento, porque dificilmente você vai conseguir. Você se prepara antes, mudando a sua cultura, aperfeiçoando o seu caráter. Se você não vive bem dentro da sua casa, não vai ser dentro de uma entrevista que você vai corrigir a sua vida. E aí, eu posso até dizer, tem gente que consegue enganar o RH, mas não é para sempre. Porque chegar lá dentro ele vai ter problemas de relacionamento e muitas vezes isso vai queimar o filme dele, vai denegrir a sua imagem. Então, como você se apresenta, como você comprova, quais são os seus valores e como você desenvolve eles ali. Também, ali você tem uma oportunidade de fazer uma boa comunicação. Né? Olhar a outra pessoa e você falar para ela assim, ser sincero, ser transparente. Veja bem, faz um exame você, si mesmo assim. Você gosta de pessoas que sejam autênticas, sinceras? Sim ou não? Você gosta? Você gosta de pessoas superficiais, pessoas que estão querendo te agradar? Pessoas que estão mentindo para você? É claro que você não gosta. Você gosta de pessoas autênticas, pessoas sinceras, pessoas honestas. Então, na hora da entrevista, seja autêntico. Eu sei que o nervosismo vai deixar você em uma situação muito complicada, mas não tema isso, porque para todo mundo é assim. A sua cabeça está sempre pensando, essa vaga, o que você precisa ser para conseguir essa vaga. Eu me lembro que, na época de adolescente, para namorar, a gente ensaiava no espelho, né? 1 hora, para poder falar 20 minutos. E chegava na hora e não conseguia falar 3 minutos. Né? É isso aí. É a vida, é também na entrevista. Você se prepara, tenta, pensa, chega na hora você não sai aquilo. Agora, se tirar todas as técnicas que você pensou, que você ouviu, que você viu no YouTube, o que vai ficar? Vai ficar você. E talvez você seja a pessoa que aquela pessoa que o empregador, que o recrutador deseja. Talvez você, como você é. Então, mesmo quando tirarem tudo, você perder toda a retórica, todo o jeito, todos os recursos que você, todo o treino, você vai ser quem você é. E às vezes aquilo vai se transformar na pessoa mais extraordinária. Então, começa hoje a sua entrevista. Começa a ser uma pessoa autêntica, íntegra, que tenha valores, que tenha princípios, que saiba comunicar, que saiba respeitar as pessoas, que saiba respeitar a ideia das outras pessoas. Deixa que isso seja uma realidade dentro da sua casa, do seu lar, com seus amigos. Seja uma pessoa que, quando vai conversar sobre política, seja para falar de Lula ou de Bolsonaro, que você possa falar com educação, com fatos. Né? Quando você vai falar sobre problemas de saúde, problemas de Covid, que você tenha tolerância com quem concorda, com quem discorda da vacina, que você tenha uma mente aberta, capaz de acolher ideias diferentes da sua e que você possa, no mínimo, argumentar e crescer com tudo isso. Se você consegue fazer isso no seu dia a dia e a cada dia aperfeiçoa mais, diante de uma entrevista, quando alguém já te chamou
porque viu algo, alguma virtude no teu currículo, quando eles olharem para você e ver você despido, né, de artifícios, de técnicas, eles vão ver um profissional que vale a pena contratar. Olha, eu não sei se todo mundo é como eu, mas eu contrato pelos olhos, pela sinceridade, pela facilidade de comunicação, né? E dificilmente alguém quer alguém no time que não vai somar, que não vai contribuir. Então, se você é uma pessoa que já é assim, você se aperfeiçoa no dia a dia e ali você deixa com leveza. Deixa eu contar mais uma experiência, eu não vou delongar muito, prometo, mas foi a entrevista mais extraordinária que eu fiz. Essa foi extraordinária. E todas as vezes que eu conto ela, ou muitas vezes delas, eu choro, mas não vou fazer isso aqui não. Mas quando eu estava em Furnas, né, e eu fui para El Paso, o meu motivo, eu falei lá na primeira jornada do especialista, eu fui porque eu queria dar a oportunidade para meu irmão. Meu irmão é técnico, mais velho do que eu, né? E eu sempre digo que ele é melhor que eu. Ele é fenomenal, sou fã dele, né? Ele é extraordinário. Mas por questões, né, da vida, ele não estava na área profissional que ele tinha estudado, né? Ele fez o curso técnico, me influenciou muito a fazer, e aí depois ele formou em 1992, e aí quando ele ia começar o trabalho, teve um acidente e minha tia morreu no Rio, e ele foi ajudar meu tio, né? E meu tio tinha uma transportadora e ele ficou à frente lá como caminhoneiro. E ele nunca pôde desenvolver a área. Mas, resumindo, meu irmão estava fora da área. Eu já tinha feito, né, estágio em Furnas, depois fiz concurso para Furnas, eu já estava em Furnas. E aí tinha uma vaga para operadores de termoelétrica. E aí ó, o Robert lembra, né, dessa história aí. E aí o meu irmão, e eu peguei o currículo dele e mandei junto com o meu. O meu tinha muita experiência de turbinas legais. E aí eu mandei o meu currículo junto com o dele lá. E aí o recrutador aceitou o meu, mas quando chegou o dele, chamou até para o dia lá para ele apresentar, mas chegou lá e não aprovou. Eu vou detalhar mais isso daqui, essa história, lá na semana que vem, então, lá na rota do especialista. Eu vou contar essa história de novo lá. Mas o que acontece? Então não aceitou ele, e aí eu voltei lá para fazer uma entrevista. E eu voltei para ter uma oportunidade na entrevista de falar dele. E aí quem me entrevistou foi o Carlos Sanches, uma pessoa fenomenal, um engenheiro e mais alguém do RH. E o cara começou a entrevistar e eu comecei a falar, né, sobre aquilo que eu já trabalhava, e o cara gostava de turbina a vapor, e a gente começou a fazer um bate-papo mesmo. E a gente pegou, sabe, quando você gosta da pessoa, quando você não tem artifício, você simplesmente, né, se prepara porque é importante se preparar. Você se veste porque é importante. Você cuida do seu linguajar porque é importante. Mas você deixa a pessoa que você é ser a realidade na mesa. Ninguém está comprando um computador, ninguém está comprando uma máquina, está contratando um ser humano. E então, eu sou muito pessoal nisso. E eu comecei a conversar com ele, né, de uma forma, não sendo, né, intruso, mas conversando com ele. E eu vi que ele gostou muito. E até o momento que eu pude falar para ele assim, olha, eu gostaria que você desse uma oportunidade para o meu irmão. E ele falou, mas por quê? Não, meu irmão conhece muito da área de mecânica e tal. E, aliás, ele me mostrou, né, uma imagem que tinha um motor Caterpillar. E eu falei assim, poxa, legal esse motor. Aí eu passo também, tem motores? Ele disse, sim, tem muitos motores. Eu falei, meu irmão ia gostar muito disso. Eu falei, por quê? Não, meu irmão é muito bom, muito melhor que eu. E ele é excelente na área de motores, né? Porque fez curso no Senai. Aí o Carlos Santos falou assim, então manda o currículo dele. Eu falei, pois é isso, Carlos. Ele mandou o currículo, mas ele não foi aceito porque ele não tinha experiência. E aí o cara falou assim, olha, eu não posso te prometer nada, mas eu vou entrevistar o seu irmão. E meu irmão foi lá. Meu irmão não tinha experiência, meu irmão não tinha, mas naquela entrevista, meu irmão pôde também mostrar quem ele era. E ele pôde mostrar o quanto que ele amava a área técnica, o quanto ele se esforçava. E eu tenho certeza que o que Carlos Sanches viu não era um profissional pronto, mas viu que um profissional que mesmo quando não tem oportunidade de trabalhar em uma termoelétrica ou em uma unidade offshore, ele tem condições de se dedicar e aprender sobre um conteúdo.
E ali na entrevista perguntou-se muito sobre a área técnica e ele estava habilitado sem nunca ter entrado numa termoelétrica para responder tudo aquilo dali. Então, veja bem, quando alguém te entrevistar, ele não quer saber as informações que estão no currículo. Ele não quer que você repita o que está no currículo, mas ele quer sentir em você se você realmente é aquele verdadeiro que está no currículo e se você tem alguma coisa a mais a oferecer. E se você tem alguma coisa a mais a oferecer, é quem? Não é? A forma como você cuida de você, do linguajar, da sua história, das suas redes sociais, não é? Que você demonstra valores e certamente isso favorece muito, né, o seu crescimento e desenvolvimento. Não apenas para conseguir um emprego, uma vaga, mas também para crescer. Eu quero finalizar dizendo uma coisa aqui, ó. Todos os dias você é entrevistado. Se você está trabalhando, todos os dias você é entrevistado. Todo dia alguém está avaliando seu currículo. Todo mundo está avaliando a sua performance. Então, às vezes a gente se prepara tanto, mas tanto, para ter uma oportunidade no mercado de trabalho e fazer uma entrevista para entrar numa empresa. Depois que a gente entra, a gente esquece que a gente está sendo avaliado. A gente esquece que as nossas ações, atitudes, palavras, não é? Compromissos ou não, refletem aquilo que nós somos. E isso vai fazer diferença naquilo que nós vamos ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso é importante, que você não cuide apenas, né, para fazer um bolo fake só para cantar parabéns, só para alguém entrevistar e dizer que a vaga é sua. Mas se você tiver um compromisso em todos os lugares, então o reconhecimento é uma questão de tempo para as suas oportunidades aí. Tá bom? Eu já entrevistei várias pessoas, sou muito feliz pelas pessoas, né? Pelas pessoas que trabalharam comigo, né? E faço aqui menção a grandes colegas e amigos, Pastre, né? Ao Guilherme, lá da P55, muitos deles hoje supervisores, chefes, né? Colegas que hoje são gerentes, pessoas que eu pude, né, treinar e desenvolver. Isso me traz muita, mas muita alegria. E isso é importante, que isso também, né, possa refletir na sua vida no dia a dia, né? Alguém me pergunta aqui, meu chefe fala isso todo dia, somos avaliados todos os dias e a todo momento. Verdade, Wellington, todos os dias, todos nós somos avaliados, não é? E quando nós cuidamos disso, nós muitas vezes desenvolvemos maus hábitos. Somos avaliados em casa também, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos amigos, né? Então, a gente deve isso às pessoas, que a gente tenha comportamentos que não reflitam apenas aquilo que a gente gosta, mas que também reflitam o bem-estar social, né? Deixa eu ver aqui. Mais alguém perguntou alguma coisa? Maravilha essa live. Alguém perguntou alguma coisa? Fundamental manter a verdade também no trabalho. Já na entrevista você diz, né? Aquilo que você se compromete, aquilo que você está disposto a fazer. Muito complicado, às vezes, dar uma negativa na entrevista. Alguns recrutadores não sabem ouvir não. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Às vezes você vai ver um mau profissional no recrutamento, né? Mas, né, ele não pode mudar o seu caráter. Ele não deve mudar o seu caráter. Então, se você é uma pessoa íntegra, então a integridade ela é vista. E dificilmente o recrutador ele vai estar sozinho. Muitas vezes ele vai estar junto com um outro técnico, um engenheiro, um supervisor. E esses camaradas têm um feeling muito bom também, né? Às vezes macaco velho, o cara já trabalha há muito tempo ali nessa área, então certamente ele vai poder aproveitar dessas características. Eu digo sempre, né? Desenvolva um bom hábito de vida. Quando você desenvolve um bom hábito, você não precisa fingir para ninguém. Não precisa fingir para a esposa. Olha, isso é libertador, ser quem você é. E aí eu não estou falando com arrogância, não. Tem gente que fala assim, não, eu sou quem eu sou, né? Eu sou transparente, mas às vezes é arrogante, é mal-humorado, é reclamão, é murmurador, bota a culpa sempre nos outros. Isso aí não é ser transparente, né? É ser ruim, é ser péssimo. Ser transparente é você poder ter a sinceridade de você mostrar quem você é e então estar disposto a mudar, né? A corrigir a sua vida, corrigir. Agora, realmente, né? Você não ter que ficar fingindo numa entrevista ou em qualquer lugar é libertador, né? Eu digo isso sobre celular, né? Celular ele pode ser algo livre, pode ser uma prisão.
Ele pode ser uma bênção, que eu estou usando ele para fazer essa transmissão. Mas aqui em casa meu celular não tem senha. Então os meus filhos, minha esposa, todo mundo pode ver a mensagem. Se eu estou em algum grupo, alguém põe alguma coisa própria, eu saio dele. Porque eu prefiro a liberdade. Né? Se alguma mulher dá em cima de mim, alguma coisa, eu corto a relação, porque eu não quero ter segredo, não quero perder a minha liberdade com aquilo. Da mesma forma no trabalho também. Eu não quero perder minha liberdade com ninguém. Então, age de forma ética, de forma honesta, de forma, né, que eu possa, a qualquer momento, chegar aqui numa live e falar dos lugares que trabalhei e ter certeza que ninguém vai chegar aqui e postar, te conheço, eu sei o que você fez no verão passado. Então, isso é libertador quando você tem bons hábitos, né? Isso não quer dizer que você acerta sempre, como eu nem sempre acertei, mas você está disposto, né, a pedir perdão. Então eu sei que se em algum momento errei lá atrás, isso ficou lá atrás porque eu pude pedir perdão. E se alguma coisa eu não pedir perdão, hoje eu tenho condições de pedir perdão, então logo eu saiba daquilo que eu pude fazer de mal a alguém. É como enfatiza hoje: resultados precisam ser apresentados no currículo, de forma objetiva, relatar mudanças promovidas, números alcançados, eficiência de processo que implementou. Olha, isso aí é legal. Deixa eu te falar, não é para todo mundo, né? Não vai inventar isso. Essas palavras aqui são até muito bonitas, tá, Edu? Olha, mas olha só, se é alguma coisa de gestão, se você está concorrendo a uma vaga com alguém com experiência, com um cargo de supervisão, você deve constar no seu currículo e também isso você vai trazer para a realidade. O que você fez com resultados, né? Quais resultados que você apresentou, quais mudanças, quais os processos que você implementou, né? Então isso tudo é importante para que você possa chamar a atenção do recrutador. Agora, se você colocou ali, alguém vai chegar, e aí, como é que você fez? Porque, às vezes o cara fala assim, eu falo para a mamãe assim, mamãe, falar para minha mãe, mãe, olha, eu trabalhava na El Paso, e aí eu fui para a Petrobras, depois que eu fui para a Petrobras comprou a termoelétrica. Isso é um fato, né? Mas agora, o que tem a compra da Petrobras com a minha ida para lá? É só temporal, é coincidência. Então, cuidado que você vai botar no currículo, né, de alguns resultados de outras pessoas. E aí, quando chegar na hora da entrevista, o cara vai perguntar: como é que você fez isso? Como é que você comprou a termoelétrica? Em que cadeira você estava sentado? Eu falei: não estava sentado na cadeira, estava na plataforma. Eu só vi isso pelo jornal. Caiu o descrédito. Rasgou a sua história, né? Eu falei assim: olha, mãe, falo para minha mãe, mamãe, quando eu fui para Petrobras, o índice de aproveitamento de gás era baixíssimo, o flare vivia aceso. Desde que eu fui para Petrobras, essa cultura mudou. E agora, né, os compressores funcionam o tempo todo com mais eficiência, né, e o UGA foi para 95%, 99%, um projeto queima zero. Eu falei: beleza, é ótimo. Eu participei disso, mas eu não fui gestor disso. Então, cuidado de você não botar uma coisa no currículo que não seja resultado dos seus esforços. Porque você coloca, chama a atenção de alguém vai perguntar para você como que você fez. E às vezes, né, eu estou exagerando, mas às vezes o cara fez parte de um processo de implementação de uma gestão de qualidade. Cara, se estão implementando isso na empresa, mergulhe nisso para você saber. Mas cuidado você não dizer que você participou disso e se você não entende nem o que é qualidade. Tá bom? Fica essa dica aí. Cuidado para você não dissociar, não separar demais, para que você não chame atenção para o currículo e depois chega lá, não é nada daquilo. Tá legal, pessoal? Joia demais? Muito bom estar com vocês aqui. Amanhã é sábado. Amanhã eu vou fazer a última live dessa semana. Eu não sei se eu vou fazer meio-dia ou se eu vou fazer 10 horas da noite. Mas eu aviso amanhã. Sei que amanhã é um dia difícil, mas se você quiser, amanhã a gente tem a oportunidade. Olha aí, pessoal, olha aí o que colocaram no comentário aí. Olha aí, você é o cara, bicho. Quem é que colocou isso daí? Quem que colocou isso aí? Tinha que ser o meu genro, né? Olha só. Olha como é que o cara apresenta. Aí depois ganha um cartão vermelho, não sabe o que aconteceu, né? Ele só não vai ganhar um cartão vermelho porque foi ele que me ajudou aí a organizar o processo para fazer a transmissão
da live pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então aprenda isso aí, Mateus. Você não vai ser demitido porque você é muito importante. É só por isso. Mas bota a barba de molho, viu? Não chama o seu sogro de bicho não, meu amigo. Tá joia? Pessoal, obrigado aí pela atenção. Uma boa noite para vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se alguém está buscando uma oportunidade de emprego, peço muito a Deus que ainda, quando oportuno, possa abrir essa oportunidade, né? E que você possa conseguir esse tão sonhado objetivo. E se você vai ter a oportunidade de receber, né, uma oportunidade de ser chamado para uma entrevista, seja autêntico, né? Reflita aquilo que você já vive. E se você não vive, começa a viver isso. Começa a buscar algo com intensidade na sua vida. Você vai ganhar a sua esposa, seus pais, seus filhos, sobrinhos, amigos. Todo mundo ganha quando você se prepara todo o tempo para uma entrevista. Eu sempre digo que um dia todos nós vamos encontrar o Senhor da nossa vida. Um dia nós vamos estar cara a cara, né, com o dono do universo, com o Senhor da vida. E um dia ele vai avaliar os nossos feitos. Não é apenas o currículo, não é aquilo que nós achamos que somos, mas aquilo que verdadeiramente somos. Ele diz assim, a uns ele vai colocar à direita, e outros ele vai colocar à esquerda. Onde você quer estar, né? Então, se você aperfeiçoa a sua vida, o seu caráter, em qualquer lugar, você vai ser muito bem recebido, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aí, foi um prazer estar com vocês aí. Amanhã a gente se vê novamente.